everyone! Welcome again, bem-vindos de volta para a nossa última aula de Reading Strategy. A gente vai falar hoje sobre as duas últimas estratégias de leitura. Vocês já conhecem, já viram isso comigo. Não é nada de bicho de sete cabeças, é só mesmo estratégia de leitura para que você possa ter uma interpretação de texto cada vez melhor, só que elas não vão ser a principal causa de você acertar uma questão, por exemplo, das 5 questões do Enem. Você pode aplicar essas técnicas de leitura para que você possa chegar num resultado bom, mas elas não são... sabendo a técnica de leitura significa que eu vou ser ótima. Não significa isso. Você precisa também de ter algumas questões, né? Algum conhecimento ali da língua, caso você escolha espanhol. Tem que conhecer um pouquinho do espanhol. Caso você escolha inglês, tente aí trabalhar um pouquinho com o teu conhecimento linguístico, dentre outras coisas que precisam também. Então, essas técnicas de leitura, elas vêm apenas para facilitar, mas não são a resposta para tudo. A primeira técnica de leitura que a gente vai ver hoje, ela se chama skimming. Agora, coloca a tela aqui atrás para mim, para que vocês possam ver como ela se escreve. Pode ser? Olha aí. Vamos lá. Primeira técnica de leitura que a gente vai ver vai ser skimming. Cadê skimming? Aqui, agora sim, skimming. E a segunda vai ser scanning. Então, pelos nomes você já consegue imaginar, pelo menos a questão do scanning, porque lembra lá da questão do escanear. O scan já tem uma outra palavra que talvez vocês não tenham tanta familiaridade com ela. Mas vamos começar com a técnica de leitura chamada skimming e vamos entender do que se trata. Então, skimming, o que significa? Opa, por que está indo sozinho? Skimming, to read something quickly in order to find a particular point of the main points. O que significa isso? Lá embaixo na tradução. Ler algo rapidamente e encontrar um determinado ponto ou pontos principais. A palavra skimming vem do verbo skim, né, que também é usado como substantivo. E significa o quê? Imaginei tirar uma camada fina de algo. Então, o skim, você vai ter uma leitura bem por cima, uma leitura rápida, não focando em muita coisa. Então, aquela leitura, sabe quando você está tentando se interessar por alguma coisa interessante, numa revista? Uma coisa interessante é boa, né? Uma revista, você quer ler alguma coisa, só que você não sabe se aquele artigo vai te chamar a atenção, se é aquilo que você realmente quer ler, então você vai passando o olho por cima até você ter vontade de ler essa revista ou o artigo ou qualquer coisa que o valha. A gente faz essas técnicas de leitura o tempo inteiro. Então, tem esses nomes, mas você está aplicando o tempo inteiro. Quando você olha no dicionário, por exemplo, você aplica a técnica do scanning, procurando algo específico, porque você está procurando uma palavra, certo? Então, são técnicas de leitura que você já faz naturalmente na sua vida, só que agora você vai entender um pouco mais sobre elas. Então, olha só. Com o uso do skimming, não nos preocupamos com as informações detalhadas. E vão ali para a tela comigo, que eu gosto de ficar ali na TV para mostrar melhor para vocês, que aqui eu fico um pouco confusa de ler. Então, olha só, com o uso do skimming, não nos preocupamos com as informações detalhadas. Aqui o detalhe não é importante. Ou com as palavras que não conhecemos. Pois estamos, eita, que coisa, agora sim. Pois estamos querendo apenas uma compreensão geral do texto, aquela questão da leitura rápida, de compreender mais ou menos o que significa, do que se trata o texto. Por isso, as palavras conhecidas e cognatas já nos ajudarão bastante nesse processo. Quase que não sai, já nos ajudarão bastante nesse processo. As palavras cognatas, elas vão te ajudar muito aqui, porque elas já vão tentar determinar aí para você do que pode se tratar o texto. Então, você perceba bem sobre essas palavras cognatas na tua leitura usando essa técnica do skimming. E aí, para praticar a estratégia do skimming, é bem simples. Você deve dar uma olhada no layout do texto. A primeira coisa que você deve fazer, antes de qualquer coisa, você já sabe, você está trabalhando aí com questões do Enem. Questões do Enem, o enunciado é a primeira coisa que você lê. Mas eu quero já ler o texto. Eu já quero ver isso. Gente, time is money. Tempo é dinheiro e lá tempo é muito importante para você. Então, você tem um tempo ali para fazer cada questão. São diversas questões. Então, tu não pode ficar preso em uma questão. Então, vai logo no ponto-chave. Qual é o ponto-chave? O que ele quer de você naquele texto. Então, é ler o enunciado. A primeira coisa que você faz, ler o enunciado. Leu o enunciado?
presta atenção na questão do layout do texto. Até mesmo antes de ler o enunciado, a gente faz muito essa questão de a gente olhar que tipo de texto se trata. Eu já vejo aí, bati o texto, o olho no layout do texto, já vejo, é uma receita, é uma música, é um poema. Então, já tenho uma ideia mais ou menos do que se trata. E aí você presta atenção nesse layout do texto para fazer a técnica de skimming. Aí você olha o título, se ele tiver um título, né? Se o texto tiver um título, você olha para o título, você olha para o subtítulo, se houver, como estou dizendo aí. Nas palavras cognatas, por favor, palavras conhecidas, palavras-chave que ele pode estar te dando lá, que ele te deu lá no enunciado. Então, se ele te dá algumas palavras-chave, você já vai atrás delas no texto, palavras que de alguma forma conversam com essas outras palavras lá do enunciado, e informações não verbais, se tiver, né? Num cartoon, por exemplo, vai ter uma informação não verbal, numa tirinha vai ter uma informação não verbal e outro tipo de texto também, no infográfico e assim por diante. Como imagens, tabelas, ilustrações, gráficos, palavras em negrito ou itálico. Negrito ou itálico, nessas referências aí do texto que te mostram se a informação é importante ou não. Se está em negrito é porque ela é importante de alguma forma. Se está em itálico, está destacando alguma coisa. Então, essas palavrinhas ali, elas têm um poder no teu texto, tá? Ainda mais quando são elas que a gente está procurando, nem sempre. Já o skimming, que é uma técnica de leitura diferenciada do skimming em uma questão. Enquanto o skimming, você faz uma leitura rápida, objetiva, né? Você tirando uma camada fina ali, colocando o texto como se fosse um esqueleto. O scanning, que é essa questão de escanear, is reading rapidly in order to find specific facts. Ou seja, você lê rapidamente para encontrar fatos específicos. É uma leitura mais específica. Então, o scanning, ele é usado para buscar informações específicas em um texto. Vamos supor lá no enunciado do Enem. Ele pede para você relacionar uma palavra com a outra que está no texto. Então, tu já sabe que tu vai ter que ir atrás dessas duas palavras lá no texto. Então, você já está procurando algo específico, que são aquelas duas palavras lá. Então, ou seja, você busca informações específicas em um texto, como uma data, presta atenção nas referências numéricas, dado estatístico, sem que para isso seja necessário ler palavra por palavra. Mas, gente, presta atenção aqui, uma coisa muito importante. Essas técnicas de leitura a gente faz assim para facilitar, mas não significa que você não deva ler todo o texto. Leia, porque pode ter uma pegadinha, pode ter algo que você entrou num submundo aí e achou que... Não. Às vezes a técnica de leitura te ajuda. Realmente, você não precisa procurar muito, você já acha a resposta. Depende muito da questão, depende muito do texto, depende muito do que ele quer. Mas a minha dica é, independentemente, leia o texto. Ainda mais se não for um texto muito grande, né? Por que não? Leia para que você possa ter certeza absoluta. Então, voltando lá para a tela, olha só. Ao utilizar esse método, nossos olhos agem como um scanner. Por isso, a palavra scanning. Lembra só, quando você está aí procurando uma palavra, como eu comentei para vocês no dicionário, você está procurando algo específico, é só... O seu olho vai assim, né? Como uma águia. Para cima, para baixo, para um lado, para o outro, até achar a palavra. Então, procurando alguns termos em destaque, como palavras sublinhadas, em negrito, itálico, numerada, assim como alterações no tamanho e fonte de determinada palavra. Então, várias questões que estão no skimming também acontecem no scanning, tá? Tem só algumas nuances de diferença entre uma técnica de leitura para outra, certo? E aí, olha só, as estratégias de leitura scanning é recomendada para uma leitura mais específica, quando se deseja encontrar um determinado significado, uma palavra-chave no texto. Isso aí, na verdade, só para a gente reafirmar, porque isso já foi falado. E aqui a gente tem nesse texto, nesse quadrinho aí, que não tem um quadro, mas está um ao lado do outro, a comparação entre esses... Põe aqui para mim, por favor. Cadê ele? Cadê ele? Cadê a informação? Olha, apareceu. Apareceu. Comparação, skimming, scanning. Então, você tem um significado, o objetivo, familiaridade e método de leitura. Vamos lá. Vamos ver a comparação entre esses dois aí. A gente já sabe, né? O skimming é uma leitura rápida. Uma leitura rápida. O scanning é uma leitura objetiva, né? Não que o skimming não seja uma leitura objetiva, mas no scanning você está procurando uma informação
específica, você já tem um objetivo ali. Vamos supor, quando o enunciado te pede a ideia geral do texto, qual é a técnica de leitura que você deve aplicar? Opa, eu estou me acostumando com isso. Skimming! É o skimming que você deve aplicar, porque ele não está te pedindo nada específico, a ideia geral, né, do que o texto está falando, o que o texto quer e assim por diante. O scanning você já tem essa leitura objetiva, porque ele já te pede ali baseado em alguma coisa. O objetivo do skimming, informações principais do texto no menor tempo possível. É aquela leitura rápida mesmo. Já no scanning, procurar por informações específicas. Familiaridade. O leitor não conhece o texto, né? Você não conhece o texto, na hora de você aplicar o skimming, né? Primeira vez que você está vendo, e no scanning, o leitor sabe o que está procurando. Afinal de contas... Oi, voltei! O que eu quero dizer? Afinal de contas, ele está te dando aí alguma palavra-chave, alguma coisa para relacionar no enunciado, ele está te pedindo uma data, quando algo aconteceu, um nome de alguém, ou ele está te pedindo o porquê, alguma coisa bem específica, e você tem que ser específico na hora de ir atrás também. Já que o que eu quis dizer, quando o leitor não conhece o texto, é que ele não é nada específico que ele está pedindo. Então, assim, ele vai ter que ler de alguma forma como um todo, mas uma leitura rápida. Método de leitura. Análise da construção do texto, leitura completa do primeiro e último parágrafo. Então, tem todo um modus operandi para você agir de acordo com as técnicas de leitura. Então, no skimming, a análise da construção de texto, leitura completa do primeiro e último parágrafo. Porque no primeiro parágrafo você tem uma introdução ali, imagina do que vai se tratar, no último tem uma conclusão, um fechamento. Então, é interessante sempre o primeiro e último parágrafo a princípio, para você ter uma ideia do que se trata o texto. Já no scanning, olha só, busca por termos em destaques sublinhados em negrito e itálico, números também são procurados. Por quê? Porque você está trabalhando aí... Opa, sumi, apareci de novo. Você está trabalhando aí numa questão de algo específico. Então, se algo está destacado, é porque pode ser importante, pode ser aquilo que ele está querendo. Então, você vai de olho nessas informações. Não que no skimming você não faria isso, mas no scanning isso é muito mais provável de acontecer. Muito bem? Para a tela lá agora comigo? Bora lá? Olha só, gente. Claro que, para finalizar, temos mais algumas informações aqui e aí a gente vai fazer... Vamos brincar um pouquinho com o texto. Olha só. Na hora de sua prova, isso aqui é uma dica que eu estou dando, tá? Na hora de sua prova, a escolha da estratégia de leitura deve estar de acordo com o objetivo de cada questão e suas possíveis alternativas. Então, você escolhendo esse tal do skimming, quer tirar uma camada fina de algo, né? Aquela coisa da leitura rápida, passar o olho de uma forma rápida, olhando o primeiro e último parágrafo, para você ter uma ideia da ideia geral do texto. Então, escolhendo esse tipo de reading strategy, há observações das informações visuais que acompanham o texto. Palavras destacadas, título, subtítulo, autor, fonte, data, layout do texto, tabelas, fotos, referências, tudo isso também é importante, inclusive nas duas técnicas de leitura. Enfim, aquela leitura por cima, aquela coisa assim que você está... tentando descobrir do que se trata o texto, nada específico. Não estou procurando por um nome, por uma data, não estou procurando por uma informação específica. E com o scanning você já sabe que é exatamente o que está procurando, informações específicas, porque algo já foi te pedido lá no enunciado. Muito bem? Então, olha só, para finalizar, um reminder aí para vocês relembrarem, o que significa, o que se trata cada uma das nossas reading strategies que nós vimos nessas duas últimas aulas, nessa de hoje e na passada. Vamos lá, prediction, lembra? Ou assumption, eu costumo mais falar prediction. Prediction permite você adivinhar com algum fundamento o que vem em seguida. Você vai fazer aí você vai deduzir coisas baseadas em algumas informações, conhecimento de mundo, lembra? Seu conhecimento de mundo, conhecimento linguístico, não linguístico, estruturação do texto. Então, todas essas questões aí, antes mesmo de você começar a ler. E o skimming? O skimming é para quê? Olha só, dá um entendimento geral do texto. Então, aquela coisa, pediu aí a ideia central do texto, a ideia geral do texto, lembra do skimming. Já o scanning ajuda você a encontrar
detalhes rapidamente. É quando ele te dá uma informação específica, pede algo bem específico, tu lembra do scanning, beleza? É isso, bora lá para o quê? O nosso texto. Tem um texto grandão aí que eu vou fazer a leitura e temos nesse texto, o que a gente tem nesse texto? A gente tem aí, opa, eu vou ter que... A resposta tá ali, tá? Vou ter que tirar. Tu viu que a resposta tá ali? Poxa, gente, eu nem vi que a resposta tava ali. Égua, que sacanagem. Ai, perdeu toda a graça se der resposta, né? Não tem graça. Como é que eu tiro aqui mesmo para desaparecer, que eu esqueci? Ah, tá, inserir no caso, né? Inserir a animação. Então, eu vou colocar esmaecer. E aqui eu vou colocar também esmaecer. Poxa, então tá. Vamos lá. Vamos voltar para o texto. Tá. Então, como eu falei para vocês, tem um textinho aí, né? A gente vai trabalhar esse texto e fazer... Tem 2 atividades sobre esse texto. Um texto grande, tá vendo? Mas temos 2 atividades sobre esse texto, onde essas atividades você vai trabalhar com as 2 técnicas que a gente viu hoje. Skimming and scanning. Primeiro, a gente vai trabalhar com a técnica de skimming, porque, afinal de contas, olha aqui, ó. De acordo com o texto, é correto afirmar. Quando tem essa pergunta, que tipo de técnica de leitura tu usa? Oi? Apareci. Que tipo de técnica de leitura tu usa? O skimming, porque ele está te pedindo a ideia geral do texto. E o texto é grande, né? E aí? Como é que a gente faz? Será que a gente divide? Ou será que a gente faz uma leitura toda? Porque a gente pode, né, só ler por cima, por baixo. Só que o problema é o seguinte. Quando ele faz essa pergunta aqui, ó. De acordo com o texto, é correto afirmar. Ele dá várias alternativas aqui e as alternativas são bem diferentes uma das outras. Olha só. Primeira alternativa. Os linguistas divergem sobre a autoria de recentes descobertas da língua coro. Na letra B, os vilarejos em regiões remotas da Índia têm entre 800 e 1.200 habitantes. Uma informação bem diferente da outra, né? Então, assim, e aí, qual será? Na letra C, as línguas coro e Aka foram identificadas e descritas por linguistas em 2008. E na letra D, os falantes atuais da língua Aka poderiam deixar de usá-la na forma escrita. E na última, os dialetos e línguas falados em Arunachal, isso aí é em indiano, né? Então vamos deixar para lá. Pradesh, alguma coisa, se tornaram extintos. Tá vendo que as informações estão bem soltas? Né? Uma não puxa a outra. E aí fica uma coisa assim que acho que a leitura do texto por completo seria mais interessante. Mas a gente já consegue, na leitura do texto por completo, já conseguir dizer se a letra A é a verdadeira ou se ela é mentirosa. A gente pode estar lendo uma informação e ver, por exemplo, ó, os vilarejos em regiões remotas da Índia têm entre 800 e 1.200 habitantes. Então, a gente pode procurar lá a palavra Índia e tem uma outra informação e não essa. Aí a gente já consegue dizer que a letra B não é verdadeira. Portanto, a gente vai fazer toda a leitura do texto, do começo ao fim. E o texto tem um título. Bora lá? Porque eu vou lá para a TV para poder fazer a leitura com vocês. Let's go? Temos o título aí. New Language Discovered in India. Racism to Preserve. Então, temos aí esse título. E aí você consegue imaginar 2 palavras aí. 3, 4. Pô, 4 palavras, né? Você já consegue imaginar. Eu vejo assim. Você consegue entender a palavra new. Tenho certeza que você conhece, que é novo, nova. Language, que eu tenho certeza que você também sabe que se trata de língua. A palavra discovered, que vem do verbo discover, e quem nunca ouviu falar de Discovery Channel, né? Canal da descoberta, né? Discover é descobrir. Aqui nós temos Índia, tá claro. A gente tem aqui a palavra race, que talvez você conheça no sentido de corrida. Corrida, race. Quem já jogou aí os seus Xbox da vida, os seus videogames da vida e já jogou algum tipo de jogo de carrinho, de corrida, vai ter a palavra race. E aí nós temos a palavra preserve, que lembra muito bem preservar. Olha só como o título já te dá muita coisa bacana. Então, alguma coisa, língua nova, talvez descoberto, né? Pode ser, na Índia, corrida, preservar.
corrida, preservar, e eu não consigo entender esse is on to preserve, esse is on to, caso você não consiga entender, mas esse on aqui, né, e você pode até lembrar dessa questão quando você fala assim, eu tô on, né, eu tô on, ou seja, tô ali, tô vivo, tô podendo fazer as coisas. Então, é alguma coisa que dá essa ideia de que race is on to preserve. Eu queria dar a tradução disso aqui, mas eu vou acabar até dando a resposta da nossa pergunta de número 2, que tem a ver com isso aqui, com essa frase. Mas vamos deixar para daqui a pouco. Então, olha só. Basicamente, se você sabe, língua nova, descoberta na Índia, corrida de alguma coisa preservar. Então, pode ser o quê? Começou algo para preservar, né? Preservar o quê? Não sei, vamos lá. Group of American linguists just announced the discovery of a new language in remote region of India. Então, logo aqui no início, a gente já tem o que o título fala, só que com mais detalhes, obviamente. A gente sabe, a palavra discovery tem ali a ligação com a palavra discovered, né? Tem sim essa ligação, então quer descobrir, de ser descoberto. E o que aconteceu? Um grupo de americanos, mas são americanos o quê? Linguistas. Languages. Você consegue entender que essa palavra é o quê? Linguistas. Muito bem? Acabaram, just announced. Esse just aqui você mataria uma situação, que é o quê? O just é que acabou. Acabou de acontecer. Nesse sentido aqui, o just ele tem várias traduções dependendo do contexto. Neste contexto, ele está com essa ideia de acabou, né? Acabou de acontecer. O que aconteceu? Anunciou. Então, acabaram de anunciar a descoberta do quê? Of a new language, né? De uma nova língua. New language in a remote region of India. Numa região o quê? Você consegue pegar que esse remote é o quê? Remota. Porque você fala que aqui é região. Region. E aí a palavra aqui logo depois, mesmo que seja muito parecido com remota, uma coisa puxa a outra, porque você conhece essa expressão, região remota. Região remota é uma região distante, né? Uma região onde tem difícil acesso, situações vocês conhecem do que eu estou falando. Então, the language called Koro was discovered during a 2008 expedition to... Aí temos uma palavra em indiano. Arunachal Pradesh, according to a local newspaper. Então, o que ele quer dizer aqui? A língua chamada Koro, called Koro, was discovered, de novo a palavra discovered, foi descoberta, isso aqui é o verbo to be, né? Isso aqui é uma coisa que vocês poderiam já conhecer, que é o verbo to be no passado. Foi descoberta durante o quê? Uma expedição em 2008. Expedition 2008, uma expedição em 2008 para esse to aqui, essa ideia de para esse lugar aqui lá na Índia. According to a local newspaper. O que é isso? De acordo. Você consegue ver que according lembra de acordo e você tem aqui a palavra local newspaper, ou seja, newspaper é jornal de papel e local é local. Então, de acordo com o jornal local. Certo? Essa palavra aqui não existe, está aqui, não sei porquê. Então, the interesting thing about the discovery of coral is that it was hiding in a plain sight. Daí tá vendo que tem uma informação que está entre aspas. Olha só essa questão de você perceber que essa palavra entre aspas pode ter algum significado interessante que vai te ajudar a responder essa questão. Será? Olha só. The interesting thing about the discovery, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte, o interessante, isso mesmo, eu ia falar de uma outra forma, mas é o interessante sobre a descoberta, né? A situação interessante sobre a descoberta do quê? Dessa língua, né? Do Koro, que o nome da língua é Koro, né? Você já viram aqui, né? Chamada Koro é o nome da língua. É que o quê? Is that it was, aí tem aqui a expressão, hiding in a plain sight. O que significa isso? É que ela estava escondida à vista de todos. Hiding vem do verbo esconder, hide, né? Que inclusive termina com E, só que aqui está com ING. Então, escondida, plain sight. Sight é a questão da visão, né? Então,
né, na tradução, essa expressão hide in plain sight ficaria escondido à vista de todos. Ficaria assim na tradução. Coro speakers, ou seja, os falantes da língua coro, para deixar bem claro, speakers, né? Speak é falar, o verbo falar. Quando você coloca esse sufixo ao fim, né? Porque é um sufixo ER, só que agora tem um plural com S aqui, é a pessoa que faz algo. Então, se speak é falar, speakers vão ser os falantes, no caso aqui da língua coro. Então, coro speakers are part of the Aka culture. Ou Aka culture, eu não sei como é que fala essa palavra, eu acho que talvez seja Aka mesmo. Então, fazem parte do quê? Da cultura Aka, Aka culture, and live in villages where most of their neighbors speak Aka. Então, os falantes de coro fazem parte aí da cultura desse lugar chamado Aka e vivem em vilarejos onde a maioria dos vizinhos falam Aka. Então, a língua que predomina é a língua da cultura Aka, que se chama Aka. Muito bem? While the two languages are in fact very different, Koro and Aka speakers consider themselves one people and treat Koro as if it were a dialect of Aka instead of a distant sister, as the linguists describe it. Então, o que ele quer dizer aqui, nessa leitura que eu fiz disso tudo? Vou até apagar aqui, e foi bem aqui que eu comecei. While the two languages are, in fact, very different. Então, o que ele quer dizer aqui? Ele fala o seguinte, embora as duas línguas, esse aqui tem a função de, vai ter uma função de embora, a palavra while, apesar dela ter outras traduções também. Então, embora as duas línguas sejam de fato muito diferentes, você consegue traduzir, ó, texto fácil, de fato, fact, fato, bem diferente. A questão do coro e da Aka, que são essas duas línguas, lembrando que coro é uma língua, Aka também, que também é uma cultura, os falantes, né, do coro moram nesse lugar, junto com pessoas que falam a língua Aka. Os Aka speakers, eles consideram os falantes de Aka e de coro, consideram eles um povo só. Né? Consider themselves one people e tratam and treat Koro as if it were a dialect of Aka. Então, treat, vai ter a tradução de tratam, é tratar, tratam Koro como se fosse um dialeto de Aka. Ao invés, instead, que significa ao invés, of a distant sister. Temos aqui, entre aspas, distant sister, ou seja, uma irmã distante. Está entre aspas porque é uma expressão, né? Não é exatamente uma irmã, mas sim a questão da língua como sendo irmã, mas não de fato. As the linguists describe it. Então, olha só aí o que ele diz bem aí nessa informação. Ele diz, tratam Koro como se fosse um dialeto de Aka, em vez de uma irmã distante, como descreveram os linguistas. Então, os linguistas, esses linguistas quais são? São os linguistas lá dos Estados Unidos da América, né? Que eles que querem, né? O pessoal fala uma coisa, mas eles... Não, é isso, ponto final. Então, olha só. Koro is, in fact, a new discovery. Então, Koro é, na verdade, uma nova descoberta. According to the newspaper's Telegraph, linguists from the Asian chapter of Indian National Trust for Art and Cultural Heritage and claiming that Koro was known to Indian linguists before the American linguists documented. Olha só isso aí. Aqui uma informação muito importante, né, que já ajudaria vocês. Então ele fala o seguinte, Koro como se fosse, ele fala, Koro is in fact a new discovery. Então Koro, na verdade, de fato, é uma nova descoberta. De acordo, according to the newspaper Telegraph, de acordo com o que? O jornal Telegraph. O que ele diz aí? Linguistas do capítulo, né, desse capítulo do jornal, desse jornal chamado Telegraph, o que ele fala aí? Afirmam que Koro era conhecido. Então, o que eles dizem? Eles afirmam, claim que o Koro era conhecido, was known, claiming, afirmam que eram conhecidos para os linguistas indianos, antes mesmo dos linguistas americanos documentarem isso. Então, os linguistas indianos já conheciam o Koro. Temos até uma questão que fala o seguinte aqui, ó. Os linguistas divergem sobre a autoria da recente descoberta da língua Koro, já é uma alternativa que chama atenção,
porque a gente está falando aí de linguistas, 2 tipos de linguistas. Quais são? Os americanos, norte-americanos, vamos deixar claro, e os indianos. E aí? Tá aparecendo essa letra A, hein? Não sei não, porque olha só, os vilarejos em regiões remotas da Índia têm entre 800 e 1.200 habitantes. Em nenhum momento ele falou isso. Não houve nenhum tipo de referência numérica sobre essa informação. As línguas coro e aka foram identificadas e descritas por linguistas em 2008. A gente viu essa informação? Você viu lá em 2008 o que ele fala? Que a língua coro, ela foi, chamada coro, foi descoberta durante uma expedição em 2008 pelos americanos. Mas lembra lá que a gente acabou de ler, que aqui dizia o seguinte, que já era conhecido pelos linguistas indianos, que inclusive esse lugar é na Índia, então os caras já conheciam. Então não foi em 2008, né, que as línguas coro e aka que foram identificadas. A língua coro foi identificada em 2008, sim, pelos linguistas americanos, norte-americanos. Tá? A aka já existia, já tinha um tempo. Então essa letra C aí é para te deixar, é para te fazer de boba essa C. Tá? Isso seria correto se não tivesse aka aqui, mas seria mais correto se mostrasse que foram identificadas por linguistas norte-americanos. Na letra D, os falantes atuais da língua aka poderão deixar de usá-la na forma escrita. Até agora, em nenhum momento isso foi dito lá no texto, também a gente não terminou de ler, mas até agora não foi dito isso. Os dialetos e línguas falados em Arunachal, aí é um nome que eu não vou conseguir, gente, desculpa. Então, esses dialetos e línguas falados nesse lugar se tornaram extintos. Bem, até agora também não li nada sobre isso. Até agora, o que me parece muito mais interessante é a letra A, mas vamos terminar o texto. Olha só, o que ele fala aqui? De novo, essa palavrinha estranha, né, que está aparecendo esse PAR, não sei porquê. Então ele fala assim, whether it's really a new language or not, Coro only has between... Agora a gente tem aqui, ó, a gente tem aqui essa informação. Between 8,000 and 200, aliás, perdão, 8,800, perdão, and 1,200 speakers. So now the race is on to try and preserve it. Então ele até mostra lá essa questão do the race is on to try and preserve it. Ele traz lá do meu título do texto, ele repete essa informação aqui. Então o que ele fala quando ele usa essas referências numéricas entre 800 e 1.200? Eu acabei dando a resposta para você. Enfim, não era, não foi. Meu dedinho veio aqui nesse negocinho e cliquei sem querer, mas eu tenho certeza que vocês também já estavam concordando comigo que a letra A era a minha alternativa correta. Porque olha lá essa referência numérica. Os vilarejos em regiões remotas da Índia têm entre 800 e 1.200 habitantes. O que ele fala aqui sobre 800 e 1.200? Speakers. Não tem nada de habitante. Tem absolutamente nada de habitante. Ele está falando de speakers. E aí, continuando a leitura, ele fala So now the race is on to try and preserve it. O que significa isso? Então agora a corrida, ela tá on, né? Tá acontecendo, tá ligada aí para começar a preservar. Preservar o quê? Vou deixar aqui isso em branco porque tem uma atividade sobre isso aqui, então não vou ainda traduzir esse it aqui, porque esse it faz referência a alguma situação, que é para preservar alguma coisa. Vou deixar isso em off por enquanto. If possible, se possível. A language dies out about every 2 weeks and language preservation expert Tabuhan Tide, que é um nome bem, né, diferente que é indiano, told our newspaper that Koro might have met the same fate. But the point is now to preserve Koro. Apart from speaking, one must develop writing the language to prevent it from vanish. Então, o que ele quer? Ele tem uma preocupação. Estamos falando aqui de uma preocupação. Mas antes disso, vamos voltar lá, antes de ler, né? Você está aqui entre aspas, porque é a mensagem desse cara aqui sobre a língua, Koro. Então, entre aspas, aqui são palavras dele. A gente parou bem aqui, né? Então, a corrida tá on para você preservar, se possível. Aí ele comenta o seguinte, ele diz assim, ele fala que a language dies, ou seja, uma língua morre a cada 2 semanas. Então, tem línguas que morrem a cada 2 semanas e a preservação e a questão
da preservação, né? Os experts, especialistas em preservação linguística, que é o tal do Tabu aqui, Taburam, que é o nome, né? Taburam Taida, não sabia dizer. Ele diz o seguinte para o jornal, ele abre aspas aí o seguinte, ele diz assim, Coro, que é a língua que a gente está falando nesse texto, might have met the same fate. Coro pode ter o mesmo tipo de destino. Fate é destino. Por quê? Desaparecer, já que tem poucas pessoas que falam, né? Então é uma língua ali que está numa outra cultura, que é a cultura lá do Aka, do Coro, né? São dois tipos de falantes de línguas diferentes. But the point is now to preserve Coro. Olha aí, mas o ponto agora, o negócio agora que a gente quer é preservar a língua Coro. Apart from speaking, one must develop writing the language to prevent it from vanish. Então ele fala assim, para finalizar, além da fala, é preciso desenvolver a escrita da língua para evitar que ela desapareça. Então, além do speaking, né, da fala, apart, além disso, a gente também tem que desenvolver a escrita da língua para que ela não corra o risco de desaparecer, que a palavra vanishing vem do verbo vanish, que é desaparecer. Tá? Então, olha só, o que a gente vê aqui? Letra A, todo mundo está de acordo? Os linguistas divergem sobre a autoria da recém-descoberta da língua Coro. Quem foi que descobriu? Os norte-americanos ou os indianos? Os indianos que vieram antes, né? Eles estavam já, inclusive, moram lá, então eles já conheciam a língua. E aí a gente tem aqui essas outras informações, a gente viu por que cada uma delas não é verdadeira. Aqui a gente estava falando, na verdade, de speakers e não habitantes. As línguas coreacas foram identificadas e descritas por linguistas em 2008? Não. Em 2008 foram só os norte-americanos que descobriram o Coro e não o Aka. Os falantes atuais da língua Aka poderiam deixar de usá-la na forma escrita? Não. E, na verdade, eles querem que comecem a usar na forma escrita o Coro. Mas o Aka, não. Em nenhum momento ele fala isso. Os dialetos e línguas falados em esse lugar aqui se tornam extintos? Não. Isso também não foi dito isso. Isso não tem nada a ver. Então é isso, no número 1, letra A. E na 2, agora sim, aquela informação que eu deixei um pouquinho de lado para vocês, porque olha só, aqui seria já uma questão do próprio scanning, né, que é uma informação já específica. Então ele fala assim, na expressão race is on to preserve it, que está lá no título do texto, race is on to preserve, porém, na verdade, ela está nessa parte aqui, por causa do it. Ó, race is on to try to preserve it. Só não tem essa palavrinha lá. Então, ele tirou só essa partezinha do texto. Race is on to preserve it. O que significa? Ó, tá falando do quê? Tá falando da expedição? Da expedition? Tá falando da Índia? Para preservar a expedição? É para preservar a Índia? É para preservar a própria corrida? Race? Então, a corrida tá... Né? Isso aqui a gente já sabe que não é. É para preservar a língua ou é para preservar a região? Então, gente, tá bem claro, né, que aí quando ele fala race is on to preserve it, a gente está falando durante o texto inteiro sobre uma língua chamada Coro. E a gente está vendo que essa língua pode desaparecer, né? Se você não tiver ali a função dela escrita, as pessoas estão sendo... estão com essa preocupação ao ponto de pedirem para elas... para desenvolver, né, a questão do hábito de escrever na língua para evitar desaparecer. Então, a gente está falando sobre o quê? Língua, né? Não tem a ver com região, com corrida, com a Índia, nem com a expedição. Então, a resposta da número 2 é a letra D, language. Muito bem? Temos aí essas informações, acabou as nossas atividades, só que acabou para mim só, porque vocês têm um monte ainda para fazer. Olha só, temos um mão na massa. E nesse mão na massa você vai colocar aí a questão das reading strategies para você trabalhar um pouquinho. Olha só, nosso mão na massa. Volta aí para mim, para a gente mostrar o mão na massa para o pessoal. Volta para mim não, volta para mim, mas com o fundinho para mim, Isso, muito bem. Mão na massa, olha aí o aviãozinho e a gente vai agora ter esse textozinho, que é um texto pequeno, não é tão grande não, foi retirado lá do Enem. Né? Então, desse texto eu vou ter aqui algumas questões que vocês vão resolver e dessas questões, aí aplicando as suas técnicas de skimming and scanning. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a aula, tenham visto a importância dessas reading strategies para você fazer a sua provinha do Enem que tá chegando esse ano, hein? Espero que dê tudo certo, mas a gente já tem algumas aulas para isso.
So, see you next class. Bye bye.